Paz do Senhor Jesus Cristo, alunos da FAESP. Em continuidade à matéria que nós estamos falando sobre as cartas de Paulo, e o nosso tema está baseado no livro da FAESP, do curso básico, Panorama do Novo Testamento, Epístolas e Apocalipse. Então você vai acompanhar no seu livro, nós vamos dar continuidade à aula que nós paramos. E estaremos, portanto, reiniciando na página de número 60. Acompanhe na sua apostila número 60. A carta aos Filipenses. Então vamos falar um pouco sobre os Filipenses. Aqui o comentarista ele diz o seguinte, que esta carta ela foi escrita no ano 61 depois de Cristo. Nesse período o apóstolo estava preso em Roma, né? Como todos sabem, Paulo foi preso e estava sendo julgado por crimes, supostos crimes que ele na verdade não havia cometido. Era tudo uma armação dos judeus e Paulo também de certa maneira incomodava o Império Romano com a sua persistência na pregação do Evangelho. É interessante então que esta carta ela tem como objetivo, ela explica a alegria cristã, né, que transcende qualquer tipo de problema e deve ser vivenciada em tempos de fartura e em tempos de abundância. Então é uma carta de fortalecimento, uma carta de demonstração do apóstolo Paulo com relação à superação do cristão diante das suas provas e das suas lutas, que são muitas quando você se entrega à obra de Deus. A igreja em Filipos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas, Timóteo e Lucas, na sua segunda viagem missionária. A primeira igreja estabelecida no continente europeu, portanto, é a igreja de Filipos. Esta igreja se tornou importante por causa da cidade que naquela época era uma colônia romana e os seus cidadãos eles gozavam de privilégios que eram favorecidos por Roma, né? Esta cidade, inclusive, ela era muito conhecida porque ela tinha a travessia da Via Ignácia. Essa Via Ignácia, como muitos sabem, era uma via importante, uma estrada importante que ligava ao Império Romano a outras regiões. E, portanto, os missionários, né, os apóstolos, eles usufruíam bastante desta via para levar o Evangelho a muitas cidades. Eu estou aqui com uma Bíblia a Bíblia corrigida, Almeida corrigida e revisada, talvez a sua tradução seja um pouco diferente, e aqui ele dá um esboço da carta aos Filipenses. Desse esboço ele coloca o seguinte: primeiro são as saudações, do verso 1 ao 2, no capítulo 1. Em segundo tópico tem a mensagem de abertura, que são as ações de graça e oração. Então essas ações de graças elas estão do verso 3 ao 11. No tópico 3 ele aborda a verdade do Evangelho. E dentro da verdade do Evangelho, a Bíblia dividiu aqui em dois subtópicos. A letra A, o Evangelho de Paulo, a letra B, o Evangelho e os Filipenses, e a letra C, dois dos companheiros de Paulo no Evangelho. Então esse terceiro tópico que fala da verdade do Evangelho se inicia no capítulo 1 do verso 12 até o capítulo 2 no verso 30. Depois ela divide aqui também o tópico 4 como sendo a verdade contra os erros. E esse tópico ele apresenta em três letras. A letra A, o Evangelho contra os legalistas. A letra B, o já e o ainda não. Aqui ele está colocando aqui dois termos que são repetidos nesta carta. E a letra C, o Evangelho contra os libertinos. Este tópico ele vai do capítulo 3, verso 1 até o capítulo 4, verso 1. O tópico 5 ele chama de exortações, que começa no capítulo 4, sendo do verso 2 ao 9. O tópico 6 ele chama de agradecimentos, que vai do capítulo 4, verso 10 ao 20. A letra A é o contentamento e a letra B, a parceria. E por último, o tópico 7, que ele chama de saudações finais e bênção, capítulo 4, do verso 21 ao 23. Dessa forma, então, esta subdivisão da carta ajuda você a ter uma localização melhor das temáticas que Paulo está apresentando na carta aos Filipenses. Portanto,
Paulo ele vai falar da alegria nas aflições por Cristo. Ele menciona que o crente ele deve permanecer contente mesmo diante das aflições. No verso 8 do capítulo 1 diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então nessa carta aos Filipenses, temos que observar que em nenhum momento Paulo vai se demonstrar pessimista ou com um sentimento de derrota, conforme as circunstâncias que ele estava vivendo. E ele vai, na verdade, demonstrar gratidão a Deus por tudo que está passando. O comentarista diz o seguinte, que a filosofia de Paulo era firmada no princípio de que o nome de Cristo deveria ser engrandecido no corpo, seja pela vida, seja pela morte. A fé, ou a sua fé, consistia no fato de entender que o viver era Cristo e o morrer era ganho. Esta filosofia de Paulo ela é muito forte e até nós repetimos nos dias de hoje. A pergunta que eu faço é, você está realmente de acordo a viver com esta filosofia da vida de Paulo? O viver é Cristo, o morrer é ganho? Então, esta é uma pergunta que eu vou deixar para você. Ainda na página 62, então nós vamos falar sobre a comunhão e a humildade. Era um tema que Paulo também estava tratando com a carta aos Filipenses. Paulo encorajou a igreja de Filipos a buscar o conforto em Cristo, o amor, a consolação do Espírito Santo, o afeto e a compaixão. Então essas características elas não poderiam faltar na vida dos irmãos em Filipos. Todos aqueles que sofressem por amor ao Evangelho seriam exaltados e glorificados no dia do Senhor. Está no capítulo 2, verso 16. Paulo também vai chamar atenção com a alegria no caminho da recompensa. Na página 63, este capítulo 3, ele convida os crentes a se alegrarem no Senhor novamente. E em seguida, alerta acerca dos maus obreiros, possivelmente judeus cristãos que ensinavam aos gentios a necessidade da observância das práticas judaicas, tais como a circuncisão. Nós até tratamos um pouco sobre essa questão na nossa aula anterior, que havia alguns judeus que ainda permaneciam vivendo ainda no período da antiga aliança e acreditavam que os gentios deveriam se submeter às práticas da antiga aliança. Então Paulo vai sempre estar chamando atenção com relação a isso. Também ele fala da alegria no dia a dia. Paulo recomendou aos crentes filipenses que regozijassem sempre no Senhor, ou seja, que vivessem alegremente em todos os momentos de suas vidas, tendo Cristo como a causa e a base da verdadeira alegria. Então, Paulo, ele até escreve, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, Filipenses 4:4. É muito difícil se manter regozijando quando estamos passando por grandes dificuldades. Mas ele estava sempre colocando a importância de o crente se manter alegre, feliz, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Ele destaca o princípio da equidade, que significa viver com moderação, ponderação, equilíbrio, justiça, amabilidade, mansidão e benignidade para com outros crentes e também para com os não crentes. Ele também ensina que o princípio da prática do conhecimento, ou seja, quem não pratica o ensino da palavra de Deus, corre o risco de cair na frieza, na apatia e no desamor. E também salienta o princípio do contentamento e da provisão divina. Ele escreve o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, do 11 ao 19. Portanto, Paulo encerra esta carta com esta afirmação e ele demonstra que, apesar de todas as dificuldades que ele estivesse passando, os filipenses deveriam seguir o exemplo do próprio apóstolo Paulo, permanecerem firmes e contentes com o Senhor. E assim estaremos dando continuidade à próxima carta aos Colossenses.